Esse vídeo é uma introdução à história filosófica da magia e ele é dedicado fundamentalmente aos meus alunos de filosofia da magia, que eu peço que assistam com muita atenção e depois a gente vai se reunir de forma privada para tirar as dúvidas, tá certo? Então é um vídeo fundamental, é um vídeo essencial, é um vídeo daqueles que, se você não pegar bem o que eu estou dizendo aqui, talvez você tenha dificuldade de entender tudo que eu vou dizer daqui para frente, ou melhor, você não vai entender por que eu fiz certas escolhas, certos recortes. Bom, então, por onde começar? O que é uma história filosófica da magia e por que a gente tem que começar por aqui e por que eu estou falando disso? Primeiro, eu estou começando a falar de uma história filosófica da magia porque ela é o método da nossa filosofia da magia, né? Eu estou construindo uma filosofia da magia, 10 lições filosóficas sobre a magia, a obra que eu estou escrevendo. Então, a história filosófica da magia não é só um tema entre vários temas dessas 10 lições filosóficas sobre a magia. Não. A história filosófica da magia é ela mesma o método dessas 10 lições e o método da filosofia da magia. Então, fiquem atentos porque a gente está tratando de questões metodológicas fundamentais. E isso é importante. É necessário que vocês prestem atenção. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre uma história filosófica da magia é porque que ela não é uma filosofia da história da magia. Esse é o primeiro ponto. Por que eu não estou fazendo uma filosofia da história da magia? Porque uma filosofia da história da magia seria buscar uma essência, um padrão, uma evolução, né, nas considerações sobre a magia ao longo da história. É como se nós olhássemos para a história da magia e nós buscássemos a essência do que esse processo histórico apresenta. Esse não é o nosso itinerário, ele é válido, ele não é equivocado, mas nós partimos aqui de uma metafísica da existência, primeiro pilar do nosso pensamento. Uma metafísica da existência e não uma metafísica da essência. Você consegue entender? Se fosse uma metafísica da essência, a gente faria uma filosofia da história da magia. Mas o nosso gesto é uma metafísica da existência. Ou seja, nós vamos em direção ao que está apresentado na história sobre o pensamento mágico, sobre a forma como lidou ali, né, o pensamento mágico com a reflexão filosófica, e a partir disso nós escutamos, nós não deduzimos uma essência, nós construímos uma história que tem um desenvolvimento filosófico sobre a magia. Vocês conseguem entender? É como se fosse, nós olhamos para a história não para deduzir uma essência do processo mágico. Não é isso, mas nós olhamos para a história para mostrar a narrativa, né, filosófica que emana das formas como a magia foi trabalhada, pensada, refletida, criticada ao longo da história. Então, é como se nós estivéssemos, fundamentalmente, extraindo uma narrativa que se faz escutar da própria história, não uma essência do processo histórico. Então, metafísica da existência é o primeiro ponto. Essa metafísica da existência, ela é fundamentalmente uma metafísica da história. Por quê? Porque essa existência, né, não é um dado cósmico. Essa existência, ela é fundamentalmente o pensamento de que o absoluto, ele não é substância, ele é vontade, ele é liberdade. Nós estamos nesse pressuposto. Ou seja, uma metafísica da essência pensa uma metafísica da substância. O motor imóvel do Aristóteles, por exemplo, ou o sistema hegeliano, por exemplo, é uma expressão clara de uma metafísica da essência, né? Nosso caso aqui é uma metafísica da existência e essa existência, fundamentalmente, ela é histórica. Por quê? Porque sua absoluta liberdade é vontade, então ela é narrativa, ele é temporalidade. Então, não é que o ser humano é atravessado pela liberdade e pela temporalidade somente. Não, isso é uma característica intrínseca do próprio absoluto. Então, se o absoluto é vontade, ele se manifesta narrativamente, historicamente. Então, a história é o espaço fundamental, vamos dizer assim, o lugar fundamental onde o absoluto se torna visível à consciência humana.
né? Mas aí a consciência humana precisa ter uma disposição hermenêutica, uma disposição de interpretar, de ouvir, e não de destruir o objeto, capturando ele e colocando ele rapidamente em uma essência, né? Em uma abstração, entende? Então, recapitulando, a metafísica da existência, que funciona como metafísica da história, e aqui nós trazemos um gesto hermenêutico, esse é o terceiro ponto, de dizer o seguinte: essa metafísica da história, né, ela é fundamentalmente para nós vamos olhar o viés da magia. Por quê? Por que nós escolhemos a magia? Essa é uma questão interessante. Porque poderia ser uma metafísica da história, uma história filosófica da política, uma história filosófica da arte. Por que uma história filosófica da magia? Por que nós colocamos o conceito de magia como eixo hermenêutico dessa história filosófica? E aqui é um gesto hermenêutico, né? Que é uma escolha metodológica. Não é necessariamente uma razão necessária de por que a metafísica da história precisa necessariamente ser uma história filosófica da magia. Nós reconhecemos aqui que não há uma necessidade lógica dedutiva de uma coisa para outra. Nós escolhemos a magia por quê? Porque nós entendemos que a magia representa essa ideia de a natureza espiritualizada. Ou seja, a natureza não é só um mero choque de átomos aleatórios. Ela é um espírito, ela é consciência, ela é responsividade, ela responde à linguagem do mago. Então, por trás da ideia da magia, há o quê? A ideia de síntese entre natureza e espírito. Por isso que nós estamos pegando a magia como eixo hermenêutico para ler as formas históricas em que essa síntese, essa união entre espírito e natureza, ela é tematizada, criticada, colocada como nostalgia, seja o que for, entende? Então a magia aqui é porque nós pensamos que ela é como se fosse o terceiro momento de síntese entre natureza e o espírito. Natureza e espírito estavam juntos no absoluto, indiferenciados, né? Eles se diferenciam, né, aqui na existência, e eles alcançam uma síntese pela ideia da magia, porque pela ideia da magia nós recuperamos a natureza como alma do mundo, né, anima mundi, como grande espírito, e etc e tal. Então a magia aqui é um eixo hermenêutico nesse sentido. Então, recapitulando, metafísica da existência, metafísica da história, história filosófica da magia como gesto hermenêutico. Ora, para onde se caminha essa história filosófica da magia? E esse é o quarto ponto da nossa doutrina do método, como dizia o Kant. Essa história filosófica da magia, essa narrativa que se extrai dos processos históricos, ela tem que ter um critério. Não é qualquer narrativa sobre a magia que nos interessa, mas é aquela que nasce, que está em profundo diálogo com o pensamento filosófico. Por isso que nós começamos pelo Egito, porque a filosofia grega, ela herda muita coisa da ordem, sistematicidade, ciclicidade do mundo egípcio, né? Inclusive esse diálogo entre gregos e egípcios, ele se fortifica ali no final da antiguidade. Nós temos ali o corpus hermético, o jâmblico, o neoplatonismo, a teurgia. Então o Egito aqui não é uma escolha estética, é uma escolha do próprio método, né? Se nós olhamos para a história e nos interessa como o pensamento mágico dialogou com a filosofia ou esteve próximo do pensamento filosófico, então é Grécia e Egito que nós temos que olhar fundamentalmente. Por isso nós começamos pensando que a magia no Antigo Egito, nas nossas 10 lições filosóficas sobre a magia. Então, para onde culmina isso? Para onde aponta isso? Bom, a narrativa que se emana, vamos dizer assim, né, que parece desenhar-se a partir dessa história filosófica da magia, é a construção da religião mágica. E o que é a religião mágica? A religião mágica não é um corpo doutrinário, não é uma instituição, não é uma forma de dever ser da religião, não. Mas é a ideia de que, fundamentalmente, talvez nós estejamos caminhando para uma perspectiva mágica do processo religioso, né? Ou seja, a experiência religiosa, ela passa a ser radicalizada e fundamentalmente atravessada por esse horizonte de reconexão com a espiritualidade da própria natureza, com os astros, com os seres encantados, com os anjos, com os daimones, seja o que for, né? Então, essa religião mágica, no fundo, ela é análoga, por exemplo, para bom entendedor, à religião filosófica que o Schelling, lá nas lições de Berlim, tenta trabalhar. E nós somos aqui, eu sou atravessado fundamentalmente pelo pensamento schellingiano, todo mundo sabe disso, eu não escondo isso de ninguém, eu sou um metafísico, né? Bom, então, o que acontece? Então, essa religião mágica, ela é como se fosse uma, não religião A, B ou C, mas uma forma de experienciar a experiência da religião
mas atravessada por um paradigma de reconexão com o mundo, de transfiguração do mundo, de recolocar o mundo no processo da religião, o diálogo com a natureza, o diálogo com uma espécie de universo como comunidade de seres divinos. Isso é uma tendência própria do movimento histórico, a gente percebe isso no movimento New Age, a valorização cada vez mais crescente, a adesão cada vez mais crescente pelas religiões de matriz africana no Brasil, enfim, neopaganismo europeu e por aí vai. A gente observa, né, na história mais contemporânea da experiência religiosa, vamos dizer assim, atravessamento do horizonte mágico como fundante dessa experiência. Então, a gente pensa que uma história filosófica da magia caminha e mostra que nós estamos no momento do autodesolamento absoluto, em que a humanidade está produzindo uma espécie de religiosidade global, sincrética, e que ela é fundamentalmente lida a partir da sua eficácia operacional, a partir da forma como ela recoloca a questão do mundo e da imanência dos seres divinos, encantados, deuses, anjos e etc. É nesse sentido da religião mágica. Então, por exemplo, o Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele diz mais ou menos, né, de que a magia seria uma espécie de religião universal, né? E ele faz uma filosofia da história da magia na sua obra A História da Magia, né? Então, quando ele fala que a magia é a religião universal, né, porque ela é a essência de todas as religiões, nós estamos dizendo algo que não contradiz isso, mas é a contraparte disso, né? Quer dizer o seguinte, não só a magia pode ser pensada como uma espécie de religiosidade radical e universal do espírito humano, né? Mas como se está desenhando no horizonte uma religiosidade, né, que é fundamentalmente mágica, ou seja, a magia é a estrutura que as religiões estão caminhando, estão incorporando cada vez mais. Até o movimento evangélico incorpora, mesmo inconscientemente, segundo sua própria teologia, elementos mágicos, né? Hoje em dia você vê, por exemplo, um dia desse eu peguei um Uber, né, e a pessoa evangélica tinha uma Bíblia no para-brisa, assim, ali na frente, né? Como quem vai protegendo. Eu perguntei, mas por que tem aquela Bíblia ali? Não, porque é para proteger o carro, proteger a gente. Isso é magia, isso é pensamento mágico, né? Então, talvez nós estamos caminhando para isso, mas não no sentido de um retorno, de um regresso, mas um magismo filosófico universal, né? Não um magismo dogmático. É por isso que cada vez mais uma reflexão pública e filosófica sobre a magia é cada vez mais importante, cada vez mais urgente no nosso mundo. Se você pensa, por exemplo, e esse é um pressuposto essencial do nosso pensamento, é que o ser humano é essencialmente religioso, né? Então, o ser humano ele é essencialmente orientado ao fundamento, ele existe em relação com esse fundamento originário, né? Então, o problema religioso é o problema radical do espírito humano, né? E pensar uma filosofia da magia é justamente tentar colocar, né, vamos dizer assim, tentar trazer uma reflexão mais aprofundada sobre não só essa tendência, né, como talvez essa recuperação de uma instância mais radical dessa coisa que é tão essencial ao ser humano, que é a experiência religiosa. É isso. Se você não entender alguma coisa, pergunta, guarda suas perguntas aí para nossas aulas, né? Mas espero que tenha ficado um pouco claro. Eu sei que o assunto é denso, mas esse é um vídeo metodológico fundamental que precisa ser guardado e bem anotado para todos vocês. Então, recapitulando, metafísica da existência, metafísica da história, história filosófica da magia, religião mágica. Esses são os 4 pontos da nossa doutrina do método, ou seja, da nossa questão metodológica fundamental, e a partir disso aí é que a gente vai pensar o Egito, e aí os próximos vídeos vai ser sobre como é que a gente aplica esse método para pensar a questão do poder mágico no Antigo Egito, depois Jâmblico, depois a Idade Média ali com Salomão, e vai atravessando alguns momentos históricos, né, até chegar no romantismo e até chegar na nossa formulação metafísica, filosófica sobre a filosofia da magia e a necessidade de uma história filosófica da magia como método fundamental dessa reflexão sobre a magia a partir de uma metafísica da existência. É isso.